Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Norway Chess rolando, que torneio espetacular, cara. Magnus Carlsen, Gukesh, Caruana, Nakamura, entre outros super jogadores. Realmente um torneio assim, pensado, clássico, né? Com gostinho de candidatos, com gostinho de mundial. Vamos dar uma olhada nesses dois gigantes, meus amigos. Top 5 mundial, né? Caruana e Ricardo Nakamura. Então, a gente tem aqui dois dos principais jogadores da atualidade. Fabiano Caruana abre a partida com peão dama. Se preparem, meus amigos, para uma partida épica, que foi muito elogiada pelo Carlsen, inclusive. D5 foi jogado C4, o gambito da dama. Ricardo Nakamura joga aqui com C6, a defesa eslava, temos trocas e aqui seguimos com o cavalo em C3 e o Naka desenvolve. O bispo vem para F4, como jogaria Magnus Carlsen? Ele gosta de passar o bispo antes de jogar E3, o Caruana vem fazendo o mesmo approach, já com alguns perigos também. Cavalo C6, o Naka segue o desarrolho, E3, o bispo agora também está dando suporte aqui, essa casa começa a ficar perigosa, por isso o Naka joga com A6. Cavalo desenvolve, bispo G4 crava o cavalo, e aqui H3, o Caruana questiona o bispo e não define ainda aonde ele vai querer jogar o bispo dele. Bispo toma, dama toma, E6, as pretas se livraram de um potencial bispo mau, trocaram o bispo pelo cavalo e deixaram o Caruana com o par de bispos. Uma aposta interessante aqui do Ricardo Nakamura. A partida segue com o bispo D3. O Caruana postergou o desenvolvimento do bispo porque ele queria uma casa mais ativa do que E2. Bispo D6 confronta as casas escuras. Bispo G5, mesmo sendo um bispo tecnicamente mau, o Caruana quer preservar o par de bispos e coloca essa cravada, ameaçando até mesmo destruir a estrutura de peões aqui do Naka, que segue, portanto, com o lance bispo E7. Uma linha mais ardida seguiria com o cavalo B4 aqui atacando o bispo, atacando a casa do C2 e poderia seguir dessa maneira com grande confusão aqui pela frente. O Ricardo Nakamura preferiu jogar mais sólido. A partida segue com roque e torre de A vem para C1 e aqui H6 questiona o bispo. E o Fabiano Caruana mantém o par de bispos com bispo em H4, cavalo em E8, tudo que o Naka quer trocar um dos bispos, tudo que o Caruana não quer trocar nenhum dos bispos para manter o par. Bispo G3 foi jogado, bispo D6, vamos trocar. Cavalo A4 não teve jeito, o Nakamura conseguiu trocar e eliminar o par de bispos aqui do Caruana, portanto bispo toma, dama toma. E a gente tem essa situação, batalha de peças menores, bispo e cavalo contra par de cavalos rolando. Cavalo D6 foi jogado pelo Naka. Cavalo pula para casa de C5, já com alguma ameaça. Torre vem para casa de C8, melhor lance da posição. Lutando pela coluna. O cavalo, por enquanto, está protegendo aqui em B7. A3 foi jogado pelo Caru. E temos agora o lance A5. O Ricardo Nakamura dificulta a expansão com B4. Dama G4 foi jogado agora aqui pelo Fabiano Caruana. O que esse lance está querendo? Será que ele quer sacrificar? Será que ele está dando suporte para E4? Vai tentar dar mate? Dama em E7 foi jogado, a dama volta para D1, era isso que o Caruana queria, meu. Aqui tava, você não sabia as intenções. A última intenção que a gente esperava era a volta da dama aqui passar para outro lado, né? B6 cutuca o cavalo vem para A4, ameaça o peão. B5, mais uma vez expulsa o cavalo. E aqui, apesar de ser possível jogar o cavalo em C5, o Caruana prefere jogar o lance cavalo C3, que segundo as máquinas é o melhor lance. Cavalo em A7 protege o peão agora duplamente. E aqui temos o lance dama em E2. Que é isso, cara? Dama G4, dama D1, dama E2. Vamos aprendendo aqui com os melhores. Pressão infinita em B5. Dama D7 traz a proteção. B3 controla a casa de C4, grande luta se desenvolve na ala da dama. Torre C6 foi jogado pelo Naka, torre C2, toda a pressão tá... Isso aqui, ó, virou deserto, isso aqui virou deserto. Olha nesse miolo aqui, ó, nesse círculo aqui que eu fiz com esses... Não tem nenhuma peça aí, tá todo mundo do outro lado. Torre de F em C8, torre de F em C1, G6 foi jogado pelo Naka, sem descuidar. Da ala do rei ele também melhora um pouquinho, dá a possibilidade do rei jogar, coloca granito nas casas claras. Fabiano Caruana fala, essa que é a ação na ala do rei, solta um H4. Rei G7 foi jogado, G3, também dando a possibilidade do rei entrar no jogo. Isso aí é muito observando o Magnus Carlsen, né? Ele vai lá, joga um G3, H4, rei G2, né? Torre de 8 em C7 foi jogado, dama vem para D2, raio-x aqui no peão de A5, dama C8 coloca uma canhão de Alekhine, é o nome dessa formação que o Ricardo Nakamura acabou de fazer aqui
O poderoso canhão de Alekhine. Cavalo em E2 foi jogado pelo Caruana. Os canhões se confrontam e agora peças pesadas vão embora. Aqui é tiro de canhão para cá, defesa por aqui, tiro de canhão para cá, defesa para lá e cavalo vem para casa de C6 jogado pelo Hikaru Nakamura. E o Caruana mais uma vez dá um passinho com essa dama. Essa dama aqui ela é tipo mineirinha, dama mineirinha. Vem chegando quieta. Dama C3 foi jogado, B4 temos peão toma, cavalo toma e agora as damas se encaram, meus amigos. Chega disso, dama toma, cavalo toma. E o bispo atacado volta para casa de B1. Final extremamente técnico. Caruana tem 7 minutos, Hikaru Nakamura tem 40 minutos. E a gente tem esse final que parece empatado. De fato, se você puser aqui 2 robôs de QI 5.000, né, de rating 3.900, 4.000 de rating para jogar uma posição como essa, os computadores tendem a empatar. Entre seres humanos tem muita luta, meus amigos. Existe um desequilíbrio na posição, que são 2 peões frágeis. Aqui não tem muita ação por enquanto. Por enquanto não, ainda pode ser que exista, né? Mas aqui a gente tem essa instabilidade e a assimetria de peças, né? Então a gente tem bispo e cavalo contra parte de cavalo. Isso aqui tem luta. Cavalo D6 foi jogado, cavalo vem para casa de C3, F5 rasga um pouco mais de atividade no centro, F3 foi jogado pelo Caru, agora a pressão está em torno da casa de E4. G5 foi jogado, temos trocas, rei vem para F2, o cavalo volta para casa de C6. Bispo melhora um pouco a sua atividade, o rei vem para casa de F6 e aqui F4 diretamente pelo Caruana, que vai colocando todos os seus peões nas casas escuras, dando mais atividade para o seu bispo. Cavalo B4, bispo atacado, rei E2 faz a proteção. E aqui G4 foi jogado pelo Naka, ganha um pouco mais de espaço. Ainda não está muito claro se dá para de repente colocar um cavalo aqui em H5, passar o rei para o outro lado. A impressão que me dá é que as pretas têm um pouco mais de chances aqui, apesar disso parecer completamente empatado e equilibrado. Mas está um pouquinho mais perigoso aqui para as brancas, vamos ver. E isso porque os peões estão nas casas claras, isso deveria ser a contar a favor das brancas, mas eles estão muito bem defendidos, né? Rei D2 foi jogado, rei E7, o rei passa para o outro lado, exatamente. Porque aqui é o seguinte, se você conseguir deixar o cavalo aqui, ó, atacando esse peão que está numa casa escura, que esse bispo não vai poder defender, ou vai ter que tirar o cavalo ou vai ter que levar o rei, e aí a ação fica forte das pretas do outro lado, vamos ver. Bispo B5 foi jogado aqui agora pelo Caruana. Rei D8 vai levando o rei para outra ala. Bispo em A4, cavalo em A6 foi jogado pelo Naka. O que esse lance está fazendo? Temos agora o lance bispo B5, cavalo C7 ataca o bispo, que fica aqui em C6. Rei C8, Nakamura insiste em jogar o rei pela ala da dama. Que técnica, meus amigos. Rei E2 foi jogado, Caruana não tem muito lance bom. Rei D8 foi jogado agora pelo Nakamura, o rei tá ali, né? Não sei se eu vou pro ataque, se eu vou pra defesa. Rei D2 foi jogado e agora cavalo em A6, mais uma vez manobra o Hikaru Nakamura. O bispo volta pra casa de A4 e aqui rei E7, parece que tá repetindo a posição. Bispo B5 foi jogado, cavalo B4 jogado pelo Naka. E aqui o bispo volta para 4 e cavalo em F7 jogado pelo Nakamura. O que ele tá querendo com essa manobra? Bispo B5, vejam que as brancas estão numa posição muito delicada. O Caruana tá indo com o bispo para um lado e para o outro. Cavalo em H6 foi jogado, bispo D3. E aqui cavalo G8, meus amigos. Que manobra é essa do Hikaru? Ele vai colocar o cavalo aqui, será? Bispo B1 foi jogado, cavalo vem para F6. Rei E1 foi jogado, rei D6 melhora um pouquinho a posição do rei. Cavalo em A4... melhora um pouquinho a posição do cavalo. E agora cavalo D7 foi jogado pelo Hikaru Nakamura, controlando os saltos do cavalo. Temos aqui o lance rei E2 e aqui rei C6, cara, cuidado, esse rei tá avançando. Rei E1 foi jogado, cavalo mais uma vez volta para casa de A6. Bispo D3 deixa o rei aqui cortado, ataca o cavalo que volta para casa de C7 e o cavalo volta para casa de C3, combatendo a casa de B5. Que final, meus amigos! Cavalo em F6 foi jogado pelo Hikaru Nakamura. O Caruana segue resiliente com o lance cavalo em A4. Temos o lance cavalo de C em E8 e o Caruana segue com o cavalo C5. E o Nakamura tem 9 minutos e o Caruana tem 47 segundos. Por enquanto a posição vai se mantendo equilibrada, mas vocês percebem como a posição é perigosa, né? Olha o que o Nakamura faz agora, ele manda bala no cavalo G7. Cavalo D6 também é perfeitamente possível, mas se trocar as peças aqui, não sei...
O Nakamura não quer trocar nada agora. Se precisar fazer 300 lances igual ele ganhou da máquina, né? Jogando em 255 lances, acho que foi. Vamos ver. Cavalo G7 foi jogado. Caruana segue com o cavalo A4, um erro grave. Pois é, meus amigos, com o tempo caindo, o Fabiano Caruana vai para um erro grave no lance 66. Olha isso, cara. 66 lances de pura maestria e consistência, 100% de precisão até aqui, e de repente manda um cavalo A4 que é um erro fatal. Mas Rafa, isso não me parece um erro fatal, não parece nem um pouco um erro fatal. Qual é o ponto todo? E por que isso é um erro fatal? O cavalo agora pula para a casa de E4 e meio que força a captura, e isso abre uma porta para o rei entrar. Você não queria capturar esse cavalo de bispo, você queria capturar esse cavalo de cavalo. E esse cavalo precisa ser capturado, porque esse peão não tem defesa. E se esse peão cair, as pretas têm um peão passado. Portanto, isso é um erro grave, o lance cavalo A4 jogado pelo Caruana. Percebam? E agora a partida segue com o bispo toma, peão de F toma, e o rei vai ganhar a entrada, mas aqui o Caruana tinha calculado o cavalo C3, o problema é que esse cavalo aí vai ter que se mexer. O Ricardo Nakamura segue com o cavalo em F5 e agora o rei vem proteger os dois peões. E percebam, o rei não pode mais se mexer. O cavalo não pode mais se mexer, senão o rei entra. E por isso o Ricardo Nakamura segue com rei B6, meus amigos. Posição de Zumbislândia. Rafa, eu nunca ouvi falar isso. No xadrez, quando qualquer lance que você fizer... Você queria passar a vez aqui. Se fosse as brancas, queriam passar a vez aqui. Qualquer lance que você fizer é ruim. Isso no xadrez é conhecido como Zumbislândia. Algumas pessoas falam que é conhecido como Zugzwang, que é uma palavra alemã, que significa, né, que você vai ter que fazer um lance que você não queria se mexer. E nos livros de xadrez, os grandes mestres todos mencionam a palavra alemã Zugzwang. Eu ainda acredito que o termo certo é Zumbislândia. A partida segue com o lance cavalo em A4 com cheque, meus amigos, rei B5. Temos o lance cavalo C5 indo para o contrajogo, Caruana. Ricardo Nakamura segue com rei B4. Qual é o ponto todo? Se cair esse peão não tem problema, porque esse peão vai cair e esse peão vai receber um upgrade. Ele vai pôr uma capa de super-herói, abrir os braços e sair correndo. Porque ele vira um peão passado. Por isso o cavalo B7 foi jogado, dizendo o seguinte: se você capturar aqui, eu vou tomar o seu super-homem. E ele fala, pode levar. E ele dá um berro, não! Tarde demais. Cavalo por A5 com cheque, rei C3. Qual é o problema agora? Esse peão aqui começou a suar. Ele tá suando. A partida segue com o cavalo B7 e agora rei D2. O Fabiano Caruana segue com o cavalo C5, indo para o contrajogo para cima deste peão, mas Ricardo Nakamura segue com o cavalo por E3. O cavalo tira a sela dele, amarra no pescoço desse peão, coloca uma pinta, finge que isso é uma capa. E esse peão agora foi promovido a peão passado. A partida segue com o cavalo B3 com cheque. E agora tem que defender o cavalo, vai ter perpétuo. Nada disso. Rei C3. Não se incomodando com trocas, porque aqui esse rei por cavalo, o rei toma e as brancas estão no final perdedor. Porque tem que mexer o rei daqui. Rei E2, qualquer lance você vai jogar rei C2, vai ganhar a oposição. Rei E3, rei C3. E esse peão vai pro brejo e com isso a partida vai pro saco. Por isso a partida segue com o lance cavalo C5, meus amigos. O Nakamura segue com o lance cavalo em F5, ele tá com esse peão atacado, mas agora ele prioriza esse cara, segue com o lance cavalo em F5. Fabiano Caruana recupera o seu peão, que beleza, e defende o peão. Tarde demais, meus amigos. A posição é muito bonita, porque todo mundo tem 3 peões, um cavalo, e pode ser aqui se tá na escola. Se você tá jogando aqui na escola, o Felipinho contra o Bruninho, né? E aí bate o sinal, hora do recreio, né? Ainda existe sinal, hoje em dia digital, treme o relógio, o que acontece? Enfim, bate lá o sinal, hora do recreio. O que a turma faz? Conta a peça, vai contar aqui, ó. 3 peões, o cavalo empatou, dá as mãos e sai correndo e vai jogar bola, né? Mas se for um jogador mais competitivo, que leva o xadrez a sério, vai falar, nada disso, porque aqui rei D2, meus amigos, estendendo o tapete vermelho para esse peão, e por isso nessa posição, Fabiano Caruana, no lance 78, abandona aqui a partida, meus amigos, abandonou porque não dá mais. Que técnica foi essa do Ricardo Nakamura, cara? Que foi isso? Vamos dizer, ele teve uma técnica superior, foi o termo que o Magnus Carlsen usou. O Ricardo Nakamura demonstrou técnica superior.
Não significa que o Hikaru Nakamura é superior tecnicamente, mas nessa partida, de fato, ele mostrou uma técnica superior, ele ganhou, e muito porque ele jogou rápido no começo da partida e tirou proveito desse final que o Fabiano Caruana teve que jogar com menos tempo, né? E acabou tendo uma técnica inferior. E aqui abandonou porque não dá mais, meus amigos. O que você vai tentar? Vou jogar aqui uma possível continuação. Ó. Você vai querer dar cheque aqui. Vou dar cheque. Né? Aqui você dispara o rei. Ah, eu vou sair pra cá pra não levar cheque. Dispara o rei. Cheque com o dedo na cara. Aqui você pode jogar rei D1, ó. O rei separado do cavalo por uma casa diagonal não leva cheque por um bom tempo aqui. A partida segue com qualquer lance. Né? O que o computador manda? Manda jogar cavalo D2 e aqui manda jogar esse. Ah, para, Stockfish, chega de besteira. Aqui promove e vai para abraço. Sai correndo e vai para abraço. Meus amigos, que bela partida aqui que eles jogaram. Vamos ver a precisão. Se preparem para a precisão. Isso aqui é assustador. 97.4 pro Hikaru Nakamura, 93 pro Caruana. O Caruana jogou muito bem, mas o Naka jogou igual uma máquina, meus amigos. 3.150 de precisão, uma partida espetacular. E a gente vai ter agora na próxima rodada já Magnus Carlsen contra Hikaru Nakamura, meus amigos. Isso vai pegar fogo. E para finalizar o vídeo, bora que eu agora vou jogar uma partida aqui no chess.com. Porque vocês ficam vendo, né? O xadrez utópico, o xadrez do mundo das ideias só. Agora a gente vai aqui para o mundo real. O Rafael contra o Platão. Você citou Platão? Não, é o Plato 9. Vamos para cima do Plato 9 aqui. Vamos lá. E mundo das ideias acho que é Sócrates, né? Não sei, não é Platão. Ou era Platão? Não, o mundo das ideias... Eu não tenho certeza mais. O mito da caverna é Sócrates, né? O mundo das ideias... Acho que era Platão mesmo. Bom, vamos lá. Por isso Plato 9. Vamos com Bispo D3. Opa, tá tocando o telefone aqui. Deixa eu ver se alguma coisa... Eu não vou poder atender aqui agora, não. Vamos seguir aqui com o peão toma. Peão não, cavalo. Segue o desarrollo. Posso avançar, posso tomar. Posso jogar um monte de coisa. Eu vou desenvolver pedras. Vou desenvolver pedritas. Tô ameaçando o peão. Tô ameaçando o peão central. Passa ele pra cá. Deixa eu colocar no silencioso aqui. Ah, não, foi o relógio que fez barulho, né? Oh, você é um jogador bem capivarento. Mas você é um jogador, assim, da capivarice mais brava que existe. Da capivarice, assim, nervosa. Tá, vamos ver. Cheque aqui, volta o cavalo, né? Aí joga esse, por exemplo, seguido desse. É bonitinho, não sei se é ordinário. Porque se jogar aqui, né, toma. Ou então toma a dama primeiro, né? Depois toma lá. Então provavelmente ele vai jogar esse para salvar o cavalo, certo? Aí eu tenho esse, mas daí ele toma aqui também, né? Troca tudo aqui e fica bem em igualdade, né? Não gostei disso. Eu acho que o que eu tenho que jogar aqui é peão toma, viu? Porque aí ele toma... Eu tomo ali, né? Intermediário. Aí ele vai tomar, eu tomo aqui de dama, certo? Ele vai com cheque, eu cubro. Acho que eu vou fazer isso. Vambora. Parece razoável. Ele tem essa também, né? Eu não tinha calculado peão por cavalo, só peão por bispo. Muita calma nessa hora. Ninguém precisa jogar rápido aqui. Roque é possível. Tentar castigar o rei no centro já, né? Cara, se vacilar, Roque é o melhor lance. Tem bispo G5 aqui também, que é bem legalzinho, né? Mas ele vai jogar... Ele não tem dama E7. E se peão toma... peão toma, né? Não, bispo G5 é ruim. Então tá, eu acho que eu vou manter o inicial aqui, que é esse aqui. Se ele me der cheque, C3. Aí ele perdeu o jogo. Se ele tomar, eu tomo. Ele não tem cheque, ele não tem nenhuma sacanagem aqui e a gente ganhou um peão, certo? Eu acho que é o melhor que eu posso fazer. Me parece razoável investir alguns minutinhos aqui. Cara, esse lance aqui, bispo E3, né? Aí pelo menos eu vou manter minha estrutura de peões intacta. Ah, você vai atacar lá? Bispo E3, seguido de cavalo C3. Dá pra jogar um rei D2 também. Ah, rei D2 ganha o jogo, né? Porque ele vai ter cheque ainda? Vamos pensar. Não, ele não tem cheque saudável, porque aqui levar essa... Ah, ele tem aqui. Mas aí...
Aí eu tomo aqui, atacando a dama e a torre. Cara, eu vou pra bagunça. Eu vou pra bagunça, não quero nem saber aqui. Eu vou pra bagunça violenta. Ué, jogou aí mesmo, cara? Ah, tinha bispo E6. Não vi isso aí. Tá bom. Sem problemas. Sem problemas. Você tá brincando com fogo, amiguinho? Acho que eu tô preocupado. Eu vou tomar espião aqui. Você tá com a dama atacada e o bispo atacado. Agora você perdeu o jogo, né? Deixa eu ver. Se eu jogar aqui, você ainda tem cheque. Não, vou jogar aqui, cara. Se vira. Se vira. Se vira. Eu não tenho medo desse cheque. Porque você tá com esse bispo atacado agora e a dama atacada. Eu vou jogar aqui agora. E se você jogar B5, eu vou tomar, cara. Quer fazer uma imortal? Eu também quero. Eu também quero. Rei C4. Foi bem jogado, foi bem jogado. Tá bem jogadinho. Rei C3 era mais seguro, né? Tá muito doido, meu rei no centro? Não, né? Tá de boa, não tá? Cheque. Não, aqui eu perdi. Aqui eu perdi. Era melhor bispo, cheque. Ele vai jogar bispo C4, né? Cheque. E agora, hein? E agora, meu amigo? Perdeu o bispo com cheque. Você achou que você ia ganhar minha dama? Você achou que você ia ganhar minha dama? Mate em 1. Mate em 2 aqui. Eu não vou nem usar. Eu vou usar... Abandonou porque não dá mais. Cara, eu acho que eu tava perdido aqui. Eu acho que ele errou. Vamos ver aqui, vamos puxar o relatório. Que partida maluca, cara. Submundo do xadrez. Rei em B5, meus amigos. 67%, 42%. Aqui é briga na lama com puxão de cabelo e arranhão. Arranhão no braço. Meus amigos, o que foi essa porcaria? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver os lances. Aqui ele jogou esse lance de cheque. Bispo E3, né? Era o lance normal, mas a gente sabia que Rei D2 era... Esse aqui é o seguinte, meus amigos. Tem gente que joga xadrez, quem joga profissionalmente tem que ganhar, jogar bonitinho. A gente às vezes quer se divertir, né? Qual é o lance óbvio e natural da posição? Bispo E3. Qual é o lance que o Milk escolhe jogar? Claro que é o lance da diversão. Rei D2, ameaçando Torre 1, que não tá ameaçando exatamente nada. A partida segue com Bispo toma... E aqui torre em 1, bispo em H6 com cheque, rei C3 era melhor. Aqui é bom também, ó, não tô perdido ainda. Aqui, rei C4 eu tô perdido. Cara, ele tinha mate aqui, não tinha não? Deixa eu ver, aqui cavalo D4 era melhor. É, bispo C4 aqui eu achei que ele fosse jogar. Eu tava pronto pra abandonar aqui. Eu já tava pronto pra abandonar, eu não entendi esse dama B5 aí. Tá tocando telefone de novo, eu não posso atender, galera. Agora eu tô gravando. Aqui, dama B5 com cheque, não é família nem nada, é número estranho. Se for família, a gente atende. Atende no meio do vídeo, atende no meio de onde tiver, né? Mas aqui é número... É coisa que dá pra resolver depois. O micro-ondas quebrou, entendeu? Micro-ondas, geladeira tá com um negocinho e o micro-ondas, a porta, ela fecha, mas ele pensa que tá aberta a porta. Aí não liga o micro-ondas. Tem uns probleminhas acontecendo, mas isso aí dá pra esperar. Aqui, galera, uau, eu sou forçado a jogar a dama D3. E aqui ele pensa que ganhou. Cara, que bizarro, né? Você fala assim, esse lance ganha, show me the book, rei D1, cheque, né? E agora ele tá levando mate aqui. Cara, que bizarro. Aqui ele mexe o rei e a gente tá dando mate em 2 lances, né? Muito bem, meus amigos, esse é o Submundo, diversão garantida. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!